E agora, galera, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a propriedade Flex Direction. Por quê? Porque eu falei para vocês do eixo principal e do eixo transversal e também falei do main start e do main end. E isso tem muito a ver com essa propriedade também de Flex Direction, certo? Então, aqui, se vocês derem uma olhada nos exemplos que eu pus aqui, ele tem o quê? O que pode ser definido de valor para essa propriedade? Pode ser row reverse, column e column reverse, certo? E de acordo com o que eu defino aqui, os meus filhos vão mudar. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. Se eu defino a minha flex direction como row, isso quer dizer que os meus filhos começam da esquerda e vão indo para a direita. Se eu defino como row reverse, isso quer dizer que meus filhos começam da direita e vão indo para a esquerda. E isso também acontece com o column. Então, se eu defino o column, se eu defino a minha flex direction como column, isso quer dizer que os meus filhos vão começar em cima e vão indo para baixo. E se eu defino como column reverse, isso quer dizer que os meus filhos começam embaixo e terminam em cima. Isso tem tudo a ver com essa flex direction. Isso muda tudo quando a gente está falando de layout. Vamos ver isso na prática? Vamos para um exemplo prático de flex direction. Então, aqui, quando eu defino display, certo, no meu pai, isso quer dizer que eu já pego por default a direção row, linha, certo? Eu não preciso nem definir isso. Se eu colocar, por exemplo, flex direction row, vocês vão ver que não vai mudar em nada aqui. Por quê? Porque quando eu defino o display flex, né, o meu módulo flex já entende que a minha direção padrão default é a row, certo? Então, só quando eu quero mudar ela, aí sim eu troco essa propriedade, né? O valor dessa propriedade. Aqui no nosso caso, a gente quer trocar essa propriedade, né? Flex direction, para reverse. E olha só o que vai acontecer quando a gente colocar o row reverse. Olha só, o nosso item estava começando com A, B, C e D e agora inverteu. Agora tá D, C, B, A. Então, o row reverse, ele faz exatamente isso. Ele pega os nossos itens que estava começando da esquerda para a direita e troca para começar da direita para a esquerda. E aí, o nosso main start e o nosso main end também muda, certo? Quando eu tô como flex direction row aqui, isso quer dizer que o meu main start vai ser aqui, ó, certo? No A. E o meu main end vai ser aqui no D, certo? Quando eu faço o row reverse e salvo, isso inverte, ok? Isso quer dizer que agora o meu main start está aqui no A e o meu main end está aqui no D, ok? Uma coisa que a gente pode colocar aqui para vocês entenderem que isso está dentro de um container, está dentro de um pai, é simples. Eu vou pôr um padding aqui de 10, pode ser 20 px aqui, ok? E vou colocar para o meu pai um background color black. Olha só. Então, a gente tá dentro do nosso container pai aqui e a gente tá ajustando os filhos desse container, certo? Então, agora a gente consegue entender melhor essa questão do pai. Então, eu tô falando aqui, pessoal, todas as propriedades relacionadas ao pai. Quando eu chegar no filho, eu aviso. Aqui, todas as propriedades que eu vou falar a seguir vai ser relacionada ao pai. Então, todas elas têm que ser adicionadas no pai, não no filho, certinho? Agora que a gente já entendeu o row e o row reverse, a gente vai entender o column e um column reverse. Então, eu estou aqui com a minha flex direction em row reverse, a gente vai trocar ela para column. Column, certo? E olha só, tá vendo que inverteu tudo aqui? O meu container, né? Ainda continua aqui, só que agora o meu eixo principal mudou para column. E aí,
mesmo assim, o meu A continua como o primeiro. Então, A, B, C e D. Se eu troco esse column para column reverse, isso inverte também. Então, o meu A passa a ficar lá no final e o meu D passa a ficar como primeira posição, certo? Quando a gente fala também lá do main start, do main end, isso também muda. Então, aqui, quando está definido como column, né? Aqui é o meu main start e aqui é o meu main end. Se eu mudo para column reverse, isso inverte também. O meu main start passa a ser aqui e o meu main end passa a ser aqui, certo?